psicoterapia é indicada para quem? Vamos lá, né? Então a gente precisa falar sobre, quando a gente vai falar sobre isso, a gente primeiro precisa falar um pouquinho sobre transtornos mentais. Então, o que seria um transtorno mental? É um conjunto de sinais e sintomas que vai interferir no nosso comportamento, no nosso sentimento e nos nossos pensamentos. E vai causar uma desordem para a pessoa. Ou seja, vai deixar a nossa vida disfuncional. O que seria, então, em termos práticos, um transtorno mental? Uma ansiedade, muitas vezes, então, uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, um processo depressivo, igual eu falei, um transtorno bipolar. Eu não vou entrar, tá, muito nesses transtornos hoje, porque a minha vontade é o seguinte: depois, a cada programa, eu vou estar trazendo um desses transtornos pra gente estar conversando. Sim. Ok? Certo. É por isso até que a ideia hoje foi trazer a visão geral, né? E depois a gente vai afunilando em cada um deles. Certo? Mas estão só exemplificando para vocês entenderem. E muitas vezes a gente tem, Tony, sinais e sintomas de algum desse transtorno e não necessariamente um transtorno. É porque é como se fosse assim, ó. Então eu tenho a depressão, ela tá no nível máximo aqui e o nível mínimo, vamos assim dizer. Então dentro eu tenho aqui um espectro, vamos assim dizer. Então às vezes eu tava aqui, né, no iniciozinho. Então sou aquela pessoa que passei por alguns processos depressivos, mas consegui sair dele sozinha, um exemplo. Às vezes vão acontecendo fatos, porque qualquer transtorno, gente, vocês têm que entender o seguinte: ele tem causas multifatoriais, tá? Não tem como eu chegar a falar assim: a Vanessa desenvolveu uma depressão por conta de tal coisa, por conta desse episódio. Não, é como se fosse, né? Tem uma psicóloga que eu estudo muito com ela estudo muito os cursos dela, né? Ela chama Fernanda Landeiro. E ela explica belamente essa questão da causa multifatorial. É como se fosse pra gente fazer um bolo. Você faz um bolo só com farinha, Tony? Não. Precisa da farinha, né? Da quantidade certa, da pitada de sal, dos ovos, se é gema, se é clara, se é os dois juntos, da quantidade de açúcar, quantidade do fermento. Só assim você vai ter um bolo. Não é? Sim. É a mesma coisa para um transtorno mental, então ele vira à tona. Passo a passo. É um passo a passo em questões genéticas, como eu já expliquei, né? Em vários momentos, 30% aí, muito do nosso comportamento tá relacionado à nossa genética. Exemplo, o que a Vanessa fala tanto? Essa genética. Vamos supor que a minha avó materna era depressiva, minha tataravó era depressiva, minha mãe depressiva. A probabilidade grande de eu ser uma pessoa que vou desenvolver um transtorno depressivo vai ser muito maior. Porque eu já tenho uma genética mais forte. Já traz uma carga. Pra isso, já trago aquela carga. Aí eu sou essa pessoa que já traga essa carga. Aí eu vou trabalhar num ambiente muito hostil. Muito difícil e tudo mais. A probabilidade do meu bolo crescer vai ser grande ou pequena? Com certeza vai ser grande, muito grande. Muito grande. Vai ter Entende? muito Por isso, ali. isso. Aí também, então tô trabalhando num lugar hostil e ainda por cima perco uma pessoa querida. Piorou. Entende? Por isso que não é brincadeira quando a gente fala que alguém tá, então, passando por uma crise de ansiedade, igual eu falei. Crise de ansiedade que a gente presencia muitas vezes no consultório, e a gente lê muito na literatura e tudo, e quando a gente vê na prática, e que acontece muito de a pessoa achar, por exemplo, que ela tá enlouquecendo, porque ela tá com muita dor, por exemplo, muita dor no peito, aí ela vai em 5 cardiologistas. Não tem nada físico, né? Ela faz todos os exames de sangue, e aquela dor continua, Por quê? Muitas vezes aquela pessoa tá passando por um transtorno de ansiedade generalizada muito significativo. É muito comum na síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, justamente, né? Que tá ali dentro de um episódio ali, né? É um episódio dentro de uma TAG, de um transtorno de ansiedade generalizada. Então, aí como que eu vou falar que uma pessoa dessa não precisa de psicoterapia? É difícil, verdade. Entendeu? Essa pessoa, então, ela vai precisar de uma psicoterapia. Mas isso é um dos fatores. Agora, isso é um dos fatores.